Então hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco na noite de hoje o nosso irmão Renato Haddad com o tema Por que Reencarnamos? O Renato, ele é um resultado da construção de um trabalho desenvolvido pela Casa Espírita. Todos nós que abrimos uma Casa Espírita, nós temos como meta a formação de trabalhadores, aqueles que irão administrar, ajudar na condução da casa. E o Renato é um fruto deste trabalho, em especial do Departamento Doutrinário do Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que está a cargo do nosso irmão Pita, que é a área de estudos da casa. Então o Renato é um trabalhador que iniciou nos estudos da casa e hoje está na sua primeira, e eu espero de muitas outras exposições doutrinárias. Então, para que ele deixe de lado o nervosismo, né, aquele frio que dá da primeira exposição doutrinária, a gente pede a todos para que a gente possa vibrar mesmo de uma forma sadia, amiga, caridosa, para que o nosso irmão possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Então, meu irmão, que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade da casa, então, de me dar essa oportunidade, essa casa que nos acolhe tanto, né? E eu escolhi um tema chamado Por que Reencarnamos? Isso porque, na verdade, eu tenho duas notícias para vocês, tá? Tenho uma que é boa e a outra que não é tão boa. Qual que vocês querem primeiro? Obviamente, a não tão boa. A não tão boa é que nós vamos morrer. Isso é fato, não tem como, né? E a boa é que, simplesmente, a morte não existe. Então, nós temos aqui esse livro, assim como tantos outros, né? O Livro dos Espíritos, onde quase em todas as palestras são citadas, onde foi feito por Allan Kardec, N perguntas aos espíritos, e aí temos as respostas. E tem muitas perguntas e respostas espetaculares sobre a reencarnação. Por exemplo, duvido que não tem alguém aqui que nunca perdeu um ente querido, né? E às vezes fica preso a ele, pensando, pedindo, enfim, recorrendo, e muitas vezes tem os malefícios, né, de se prender tanto a isso. Então, esse tema sobre a reencarnação é muito interessante desse ponto de vista de poder expor. Na verdade, olha, se você se tocar, nós somos um corpo, uma matéria. E esse corpo simplesmente quando ocorre a morte, ocorre um fenômeno biológico natural. E ele é biológico. Nós temos um sistema, né? Todo o sistema respiratório, cardiovascular, etc. Quando ocorre a falência desse sistema, aquele corpo físico simplesmente morre. Então o que nós dizemos é que a alma se liberta do corpo, né? Esses laços se desatam gradualmente. A separação do corpo com a alma não é em geral dolorosa. Olha só quantas pessoas judiam desse corpinho físico aqui, né? Aquele corpinho que você acaba judiando dele, seja através de comidas em excesso, seja através de exercícios que estressam o corpo, etc., né? Então, muitas vezes, o corpo em si, né, o corpo quase sempre sofre muito mais durante a vida do que no momento da morte. Né? No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Todos sabemos, nós temos o corpo físico e temos o nosso perispírito. Né? Então, ele ocorre de forma gradualmente. Em uns é rápido, podendo dizer que no momento da morte é uma libertação. Né? Enquanto que aquelas pessoas extremamente materialistas, né, que está grudada naquele bem material, ele comprou um carrinho com muito sacrifício, mas ele está já na capa da gaita, já quase indo, mas ele se prende àquele materialismo, aquele carro, aqueles bens da família, aquela herança, enfim. Toda essa parte material e também toda a parte sensual, onde as paixões, né, paixões entendemos como egoísmo,
né? Como as pessoas que são muito orgulhosas, né? Eu vou falar bastante sobre isso aqui na palestra. Então, essas pessoas ligadas muito ao material e essas paixões, o desprendimento é muito menos rápido. Que pode durar quanto tempo? Nossa, pode durar dias ou até meses, né? E, na verdade, o corpo físico, ele simplesmente ele teve aquela morte do sistema que eu falei. Esse desprendimento, então, vai depender disso que eu acabei de falar, que eu comentei, né? Nós temos também o estado moral da alma, que é a causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida de gozos materiais. É o que eu falo. Você só quer prazeres nessa vida, você quer ter uma vida de só dos bel prazeres, né? Aquilo que te satisfaz, e você acaba nem se entendendo, né, o quanto de esforço você tem que fazer para poder passar pelas provas e expiações que nós estamos aqui. Então é isso que nós temos que parar para pensar. Voltando ao início da questão, quando eu falei que, sem dúvida nenhuma, cada um de nós em algum momento da vida teve alguma perda de um familiar, um parente, um amigo querido, um ente querido, não importa. E na verdade, às vezes você fica julgando aquela pessoa, né? E não somos nós que temos que julgar, tá? Então, é importante pensarmos nessa questão o quanto que você se prende à matéria e aos prazeres. Vocês vão ver lá na frente como que eu vou explicar isso melhor e até amarrando com outro tema. Muito bem. Aí nós temos o espírito, ele vai passando por N existências. E com isso nós vamos passando pelas provas e expiações. E aí o que acontece? A cada uma delas, nós temos o que nós chamamos do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a sua decisão. Você quer fazer isso? Quero ou não quero? Como que você vai guiar a sua vida? Como que você vai orientar a sua vida? Isso é o seu livre-arbítrio. Toda e qualquer decisão, a responsabilidade é sua, correto? Já então, quando você passou por N existências, né, o desprendimento das almas puras, o apego é quase nulo. A pessoa que não se sabe, não sei se vocês conhecem alguém, mas provavelmente tem aquela pessoa que não está preso tão radicalmente à matéria, né? Ou empresta seu carro, toma, leva, pode viajar até o Chile, não faz mal. Volta com o carro, sei lá, sem os 4 pneus, né? Volta voando. Ele entrega, mas que bom que você aproveitou a viagem. Aquelas pessoas que realmente têm aquele coração espetacular, que seja um bem material ou não, ele vai te ajudar, vai te emprestar, né? Então, o quanto que nós vamos nos desprender da matéria, do corpo, em relação ao perispírito, depende de cada um. Você mesmo, nós podemos, né, tornar isso fácil ou penoso, né? Agradável ou doloroso. Tá bom? Então, o tema da morte, pessoal, eu sempre pensei, quando eu comecei a montar a palestra e conversando com algumas pessoas, só o tema morte, na minha opinião, nós precisamos, cabe uma palestra inteira sobre isso, né? Porque é tão bonito de entender como que funciona, etc., que como o tema aqui é reencarnação, só fiz essa introdução para a gente entender a morte. E aí, morremos. O que acontece? Para onde vamos? O que acontece com o nosso espírito? Tem uma palavra chamada erraticidade. Essa palavra vem do francês errant, e ela significa o que não é fixo, o que vagueia, né? Neste livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 224, pergunta aos Espíritos, o que é alma no intervalo das encarnações? Gente, pensa, a título didático, tá? Não temos como saber quantas encarnações estamos aqui, quantas existências. Mas a título didático, pensa que temos 10 vidas, 10 encarnações, não é? Então, entre uma e outra, né, é o que ele está perguntando. O que é a alma no intervalo das encarnações? E a resposta é espírito errante, aquele que aspira um novo destino, que espera. Tá? A erraticidade pode levar quanto tempo? Nossa, eu tive 10 existências. Naquele período que eu estou
na erraticidade, quanto tempo pode levar? Pode levar de horas a milhares de séculos. Né? Pensa naquelas pessoas lá do Império Romano, ou então pessoas que são os tomadores de decisões, onde provocaram N guerras. Olha quanto tempo essa pessoa tem que aprender, né? Tem que ficar refletindo. Sabe quando a tua mãe põe você no cantinho, pisado de joelho no milho ali? Vai pensando aí, né? Então você tem uma oportunidade para pensar e refletir, né? Então a erraticidade ela pode demorar de horas a milhares de séculos. Porém, ela nunca é perpétua. Isso é importante dizer. Deus sempre vai nos dar a oportunidade de acertar os erros. Então, se você atingir o perpétuo, você é um espírito puro. Né? Aqui na Terra, se nós estamos aqui, pode ter certeza absoluta que nós temos muita coisa para aprender nessa existência. Todo espírito sempre tem muita oportunidade de recomeçar uma existência que sirva de purificação às anteriores. Qual é a vida que você mais está evoluído? André? Nesta, muito bem, gostei da resposta. Por que nesta? Se você está num período de existência, a cada existência você tem a oportunidade de evoluir. Você nunca, não sei se essa palavra existe, mas nunca involui, né? Você nunca vai regredir. Tá? É daqui para frente. Então eu vou ficar naquela vida da riqueza, materialismo e tal. Faz mal, na próxima vida eu vou me recuperar. Pois é, mas isso tem um preço a pagar, né? E nós vamos ver que esse preço é alto, ok? Então, falando ainda da erraticidade, isso tudo depende do nosso livre-arbítrio. Quais as suas decisões, né? Os espíritos sabem o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Deus nunca pune, Ele te dá a oportunidade de aprender. Isso que é importante você entender. Se você tem aquela oportunidade, faça, use, reflita, né? E em alguns momentos nós estamos falando da erraticidade, pessoal. Então, esse momento da erraticidade, alguns espíritos pedem um prolongamento para prosseguir os estudos, que não poderia ser feito sem o proveito, a não ser do espírito neste estado. O que eu quero dizer é o seguinte: sou um estudioso aqui na Terra, vou estudar. Tudo bem. Aí quando eu desencarnei, quando nós desencarnamos, estamos lá na erraticidade, você tem as oportunidades de estudo, gente. Você tem como se melhorar, né? A Anne uma vez comentou no nosso estúdio que quando você desencarna, você recebe aquele choque, ou seja, passou por lá de lá, né? Deus está lá com... Deixa eu ver aqui, vamos ver. Você fez isso, você fez aquilo, né? Então você tem a sua conta a prestar, né? Quando chega lá, meu amigo, você vai ter que prestar conta. Então, se você tem essa oportunidade de estudo, aproveite. E eu não estou falando nessa existência, em qualquer existência, seja encarnado ou desencarnado. Então, lá nós também estudamos muito, tá? E nunca é demais. Estudo, conhecimento é sempre bem-vindo, né? E quando que cessa o estado de espírito? Ele atinge, nós estamos falando da erraticidade. Então, quando o estado da erraticidade atinge, o estado da erraticidade cessa quando o espírito atinge o estado da perfeição moral, tornando-se um espírito puro. Os espíritos que necessitam de melhoria intelectual e moral retornam inúmeras vezes à experiência reencarnatória. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Então, ninguém aqui é espírito puro. Então, por isso que nós estamos aqui nessa existência novamente. Então, gente, se você tem a oportunidade de melhorar nessa existência, é nessa que você vai fazer. Em outras palestras aqui, é muito comum, o André já falou, já vi, acho que o Pita falar também, que quando você para no final do dia para fazer a sua reflexão, você deitou a cabeça no travesseiro, você vai, o que eu fiz hoje? Você faz aquela lição do dia, né, para poder refletir e também melhorar as suas ações, nem que seja para o próximo dia, né? A questão que eu estava falando antes sobre o materialismo, né? Os conhecimentos
dos espíritos na erraticidade sofrem grandes modificações. Então, aquilo que eu falei, quando você passou para o lado de lá, você já sofre um choque, né? Só que a proporção que o espírito se desmaterializa, você tem aquele choque para falar, meu Deus, né? O que leva ao materialismo? Ou as paixões que a gente tanto se prega, né? Se prende às paixões, né? Por exemplo, o orgulho. O que adianta você ser orgulhoso? Né? Aliás, o orgulho é uma das, eu não vou dizer piores, mas uma das principais paixões, né? Você tem o orgulho. Olha só que interessante. Você já experimentou pedir desculpa para alguém? Em qualquer coisa que causou. Por exemplo, não é causar um mal e lá vai pedir desculpa, não. Puxa vida, põe a sua consciência para funcionar, gente. Você, com certeza, nas suas ações diárias, seja um comentário no trabalho, na universidade, na escola, com um vizinho, numa academia, num jogo, etc. Se você cometer a indelicadeza, né, de fazer algum comentário que magoei aquela pessoa, peça desculpa, né, não custa nada, dá um abraço, melhor coisa então, dá um abraço com bastante carinho. Por exemplo, que dirá pedir perdão? Gente, pedir perdão, tá perdoado. Não, tá perdoado onde? Eu assinei o papel que tá perdoado. Não tá. Você tem que perdoar do coração. Porque o coração é que manda, aquela intenção de perdoar, eu realmente magoei aquela pessoa. Então, pensa o quanto difícil é perdoar, mas comece apenas pedindo desculpa. Não custa nada. Né? Vamos lá, então. Agora, então, nós só fazendo um retrocesso, nós entendemos sobre a morte, aí aquele corpo físico bonitinho, né? Passou por um estado de reencarnação, de erraticidade, é um momento onde você tem de estudar, refletir, e aí você pode ficar nesse período por um longo tempo, um período curto não importa, depende do seu livre-arbítrio, né? Porém, aí você pensa assim, bom, acho que eu quero reencarnar. Como que isso é feito? Então, esse processo da reencarnação, é o que nós vamos falar agora, que ele tem um objetivo. Qual é o objetivo da reencarnação? A reencarnação é uma oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos, construindo o nosso próprio destino. Claro, eu como pessoa, como espírito, vou definir o meu livre-arbítrio. Então, você vai definir exatamente onde que você quer chegar, as suas ações, não é? A doutrina espírita diz que Deus cria as almas simples e ignorantes. Isto é, sem a noção e sem o conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. Olha que coisa bonita. Simples e ignorantes no sentido de não saber, tá? Imagine que todos viemos entramos num curso, por exemplo, de engenharia mecatrônica. Ninguém sabe o que é. Todo mundo zerado no mesmo conhecimento. Ali você tem a oportunidade de aprender tudo que for possível. Claro que cada um vai assimilar de uma forma diferente. Né? E para isso é que, a partir daquele conhecimento, você vai dando um passo de cada vez. Ok? E tem uma coisa muito importante, que quem participou ontem do nosso café colonial, eu estava com meu amigo Rebelo, e ele falou, não esqueça de dizer. Questão 171. 171 já não esqueço mais essa questão, né? Que no Livro dos Espíritos está dizendo ali, em que se funda o dogma da reencarnação? A resposta é muito simples, na justiça de Deus. Então, se você pensa em reencarnar, você tem uma oportunidade de melhorar nesta vida, com todos os ensinamentos, todos as oportunidades que Deus irá nos colocar no caminho. Tá, quero reencarnar. Como que isso pode ser concebido? Por duas formas. Ou ele é pelo próprio espírito, ou por espíritos mais esclarecidos. O que significa pelo próprio espírito? Ele escolhe o gênero de provas que deseja passar. E aí na questão 258, essa questão é muito bonita de estudar. Diz assim, quando na erraticidade
Antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A resposta é: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, peraí. Se eu tenho a oportunidade de escolher, olha, eu sou um espírito, a oportunidade do espírito, aquele espírito tem condições de decidir, né? Então, ele vai poder exatamente escolher o seu livre-arbítrio, escolher o seu gênero de provas que ele vai passar aqui, né? Aqueles espíritos que não têm condições, então, o que acontece? A concepção por espíritos mais esclarecidos. Olha que interessante. Deus lhe supre a inexperiência. Você não tem condições morais de decidir. Nós vamos decidir por você. Tá? Então, eles traçam como se fosse uma criancinha mesmo. Traçam o rumo, o caminho, né? É o que chamamos de... Coloque isso na cabeça, ó, reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória é interessante, né? Eu sou de uma geração antiga, né? Então, na época que eu e meu irmão ajudávamos, sempre ajudamos, mas ajudava minha mãe em casa nos deveres, então tinha que lavar a louça da janta ou do jantar, né? Aí tava aquela pia suja e tal, minha mãe falava: filhinho, ajuda a mamãe a lavar a louça, né? Eu olhava pro meu irmão, ele olhava para mim, quem vai, né? Ah, não vai você não. Aí meu pai só olhava com o olhar, né? Naquela época eles falavam com o olhar, né? Meu pai olhava assim, não, tô indo. Já ia lá, já a decisão era super rápida, então é compulsório, é obrigatório, você tem que ir. Se você falasse, não vou, sabe aquela história, ele pegava no cinto, assim, já só ajeitava a calça, né? Aí iam os dois, porque eu não tenho opção, né? Então, essa relação, né, essa relação desse exemplo é o que os espíritos que não têm essa condição, né, eles são inexperientes, não são eles que vão decidir esse planejamento. E é importante, ó, não há nenhuma improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Existe uma planificação super detalhada e fundamentada na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura. Olha só essas perguntas que eu vou citar 5 perguntas agora, que com certeza, imagine, nós estamos lá na erraticidade, estamos pensando em fazer um processo de reencarnação. No planejamento reencarnatório, você foi naquele departamento, primeira pergunta: quando é definido o momento da reencarnação? Outra pergunta: quais são as condições que determinam que é chegada a hora do retorno à vida corporal? Quem é você para dizer isso? Né? Quem somos nós? Podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciaremos no plano físico? Olha essa pergunta. Podemos escolher as provas? Lembre-se, você tem condição de escolher as provas. Se você não tem esse nível de moralidade, não é você que vai escolher. Próxima questão. Que critérios são usados para a escolha dos pais, familiares, cidade e país que renasceremos? Eu quero nascer em Garopaba, morar no Morro da Vigia, lá na Vigia, numa mansão ali no mar, aquele pôr do sol maravilhoso. Ah, meu amigo, você vai. Você vai. Né? E ó, como são definidas questões relativas ao casamento, aos filhos e profissão? Meu Deus, eu quero casar com a Gisele Bündchen, ou então com o Brad Pitt. Só vou pra lá se for no corpinho do Brad Pitt e casar com a Angelina Jolie. E tiver filhos de olhos azuis. Meu Deus, hein? Mas você não acha que está sendo muito exigente, não? Será que você acha que tem essa moralidade toda para isso? Né? Ué, por que não? Por que não? Pelo menos no casamento houve entre os dois, né? Mas, então, o momento de iniciar o planejamento reencarnatório é variável de espírito para espírito. Tá? Depende do grau de entendimento de cada um. Sabe-se que, olha que importantíssimo isso, hein? Sabe-se que o espírito leva mais tempo para fazer a escolha das suas provas quando acredita na eternidade das penas após a desencarnação. Amigo, passei para o lado de lá, morri, chegou lá, você tem que fazer o quê? Prestar contas. Quando você presta contas,
Tá lá o Rebelo, você fez isso, você fez aquilo, por que você atingiu dessa forma? Quanta gente você prejudicou? Ou então, quantas pessoas você ajudou? Quantas guerras você evitou? Então você para pensar, você tem um espírito que você tem uma experiência maior, você tem conhecimento maior, você tem como escolher melhor as suas provas. Então, quando eu falei que o espírito leva mais tempo para escolher as suas provas, ele tem muito mais consciência daquilo que ele vai escolher, pelo próprio livre-arbítrio. Entendendo? É isso. Então, o planejamento prevê apenas os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico, ou não há garantias nenhuma que será cumprido total ou parcialmente? Olha, você vai seguir essa linha reta aqui, ó. Você vai passar por isso durante... Você vai durar 98 anos. Oh, é muita coisa, hein? Você vai durar 30 anos. Tudo bem, mas está tudo planejadinho, certinho, para lá e para cá. É isso que vai ocorrer? Não é, amigo. Não é. Porque se eu te dou a oportunidade, eu não, né? Se Deus nos dá a oportunidade de escolher, você que vai escolher, eu te coloco naquelas provas. Você vai nascer numa família que vai te dar uma oportunidade de crescimento de tal forma que você vai refletir bastante, poder crescer, né? Ou então, lembre-se de uma coisa, nunca somos colocados em um determinado lugar por acaso. Isso não existe. Nunca, gente. Se você está naquela família e você briga com seu pai, briga com a sua mãe, com seus filhos, é nessa existência que vale muito a pena você parar para refletir e tentar corrigir. Porque senão você vai ficar na próxima, vai encontrar essa pessoa na próxima. E nós temos tantos livros que falam N histórias sobre isso, né? Então, procure refletir sobre isso. Não é? E eu falei bastante sobre o livre-arbítrio, né? É importante dizer que o planejamento está ligado às consequências das suas decisões, que sempre reflete o nível da evolução moral e intelectual. Quando eu falo o moral e intelectual, são coisas diferentes. Logo mais eu vou explicar cada um deles. Então, ó, o livre, olha que importante também. Você veio nesta existência, te colocamos naquela família, você tem a oportunidade de corrigir e você continua cometendo aqueles erros. Você comete erros entre outras ações, você vai cometendo erros, ou seja, o seu livre-arbítrio está sendo usado de forma incorreta repetitivamente. Sabe o que isso vai causar? Restringe a capacidade de opinar em um novo planejamento reencarnatório. Olha, você é teimoso, hein? Rebelo, eu te coloquei naquela existência, há 3 existências, você está cometendo o mesmo erro. Ah, mas eu quero reencarnar, eu pretendo agora corrigir, sabe? Mas você continua cometendo aquele mesmo erro, né? Então, com isso, você chega uma hora que vai ter uma restrição de escolha, né? Interessante isso, né? Então, está diretamente relacionado também à razão do espírito escolher as provações de natureza das suas faltas, os que levam à expiação. Outra coisa importantíssima, uns impõem com o objetivo de suportá-las, com coragem, resiliência, se superando e evoluindo. Olha, eu quero ser colocado nessa existência numa situação tal que eu vou ter que ralar. Mas eu vou ter que ralar muito. E eu quero vir naquela situação. E eu vou ter uma coragem tal e uma resiliência. Para quem não sabe, a resiliência é a capacidade que você tem de persistir. Não ser teimoso e burro, mas a persistência em ser... Você reconhece aquilo que você está errando, sabe que errou e você vai tentando melhorar, vai melhorando, você está sendo resiliente quanto a isso, né? Enquanto que outros preferem as tentações da riqueza, do poder, da beleza, né? Muito mais perigosas, que aparentemente parece simples, né? Eu quero vir milionário, morar em tal cidade, né? No Principado de Mônaco, ter aquele iate lá que os árabes têm, né? E, então, isso é muito mais perigoso, justamente pelos abusos na aplicação
que podem acontecer com as paixões inferiores. As paixões que eu falo não é ficar apaixonado por alguém, não. As paixões nós temos o orgulho, que é a principal, né? Para quem veio na palestra da semana passada, nosso amigo Pita falou sobre os 4 P's. O André que falou? Qual é o primeiro, André? Poder, prazer, hã? Posse. Ganhou nota 10, alguém falou posse. Ganhou nota 10. Você viu na palestra do André, né? Então você vê que cada um desses temas ainda tem, entre outros, N fatores ali, né? Então tem que refletir bastante sobre isso também, porque a responsabilidade que você tem de ter uma riqueza, quantos milhares de pessoas você pode ajudar, gente? Não precisa aparecer, não quero aparecer, ó, fulano de tal doou $1 trilhão. Não precisa aparecer, é besteira, orgulho, para que isso? Não é necessário. Tá? Enfim, vamos voltar a falar sobre Tem uma questão no livro ainda dos Espíritos, questão 780, ali Kardec pergunta para os nossos amigos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ele diz, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Aquelas pessoas que têm, não vamos dizer um grau de inteligência, mas ela atingiu muitos conhecimentos, ela tem aquela oportunidade de estudar, de ter o conhecimento, a responsabilidade é diretamente proporcional, gente. Sabe? Você fez aquele ato, puxa vida, então segundo a doutrina espírita, lá no fundo eu sei que estou errado. Não tem nada a ver contra a doutrina espírita. Você não precisa ser, você pode ser de nenhuma religião. Você sabe que você errou, né? Tá lá no fundo do seu eu, com toda certeza. Então nós estamos falando de o seu ato em si é a moralidade, mas o conhecimento que você obteve para aquilo, nós estamos falando de inteligência, né? E olha que interessante, estamos lá ainda no planejamento reencarnatório. Essa pergunta aqui, quando eu elaborei, ainda fiquei pensando, depois vou discutir com o Rebelo. Questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? Veja, nós estamos aqui, segundo a doutrina espírita, sabemos que ocorre esse processo, né, da morte, da erraticidade, reencarnação, né? E olha a resposta deles. Muitos não pensam e nem sequer compreendem a reencarnação. Dependem de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham no futuro, que os aguarda, constitui punição. Eu volto a falar, Deus não pune ninguém. Ele te dá a oportunidade de aprender e corrigir os seus erros, né? Então tá, olha lá, que beleza. Temos a morte, depois da erraticidade, você passou um tempo lá estudando, refletindo, né? E agora decidi que eu vou encarnar. Então olha que coisa linda. Então é o que a gente chama de união da alma com o corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa na ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo se liga por um laço fluídico, né? A mãe, quando já está com o bebezinho, a criatura, né, sendo gerada, já existe esse laço fluídico. Deve ser maravilhoso. Quem sabe em outra encarnação, para frente ou para trás, né, os homens tenham essa oportunidade de entender e saber o quão lindo deve ser isso, né? E esse laço vai cada vez mais se apertando, até o instante que a criança vê a luz. Neste momento, o espírito perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas. Gente, quantas vezes nós sabemos e vemos ao redor do mundo pessoas crianças com 2 anos, estão lá tocando Beethoven como se estivesse estudando há séculos, né? Às vezes você vê uma criança com uma aptidão extremamente fácil para qualquer esporte e
pode ter certeza que essa criança tem até carregou, né, trouxe, nesses primeiros anos de vida, normalmente dizem que até os 7 anos, né, essa experiência, né? Mas, puxa vida, hein? Por que a gente já não vem com toda aquela bagagem das outras existências? Porque nós temos, acontece um fenômeno que é o véu do esquecimento. Importantíssimo isso. Porque senão, imagina, saber que o rebelo me torturou na vida passada. O que é isso, meu Deus do céu, né? Então eu vou descontar nessa vida. Então, né? Então na questão 334, há uma pergunta que Kardec fez. Há predestinação da união da alma com o corpo? Ou só na última hora é que é feita a escolha do corpo em que ela tomará? A resposta é: o espírito sempre é designado de antemão. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Estou preparado, vou encarnar. Preciso, gostaria. Né? Deus é que tudo sabe e vê, já sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Deus é que determina. Né? E não cabe a você falar, não, se não for no do Brad Pitt eu não vou, não adianta, e eu tenho que ter toda aquela riqueza. Ué, por que não você poderia ir no Brad Pitt e ter todas aquelas provas de você nascer num determinado lugar para poder ajudar toda aquela comunidade, né? Toda em conhecimento, né? Enfim. E outra coisa interessante também, que aí na 335 é uma sequência dessa pergunta: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Posso escolher o corpo ou então eu só quero aquele gênero de provas que eu vou enfrentar? Estou disposto e preparado